Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Agradeço muito a vocês, todo o seu trabalho, sua dedicação a esse ministério e por me dar a oportunidade de estar compartilhando aqui com os nossos irmãos e com nossos visitantes. É um grande prazer poder estar fazendo isso. Falei para o Valdizan antes que trabalhei como jovem na rádio, mas era outra experiência. Hoje, rádio não é só rádio, é vídeo também. Então, rádio hoje está pegando o pior de mim, está pegando rosto, está pegando voz, está pegando, né, de tudo. Talvez eu deva ficar só na parte escrita, não é? Nós estamos falando aqui hoje sobre a revelação de Deus. É um suplemento, é um reforço ao primeiro ponto que nós fizemos falando a respeito da divina iniciativa. Deus faz tudo primeiro. Nós amamos, disse João, porque ele nos amou primeiro. E essa é basicamente a ideia que nós temos aqui. Nós temos o costume de falar muito sobre os passos da salvação e devemos falar sempre sobre os passos da salvação. Amém. A Bíblia ensina isso. Se você quer ver essa parte sobre o que nós devemos fazer, isso está dentro do contexto de aliança. Giovanni estava ensinando sobre alianças faz algum tempo atrás. É um conceito básico, uma verdade básica de toda a Bíblia. Deus lida com o ser humano por meio de alianças. Em Gênesis 17, se não me engano, não está aqui no meu material hoje, estou só lembrando isso para nos dar um pouco mais de contexto. Quando Deus apareceu para Abraão e fez com ele a aliança, ele começou com a parte dele, ele disse, por minha parte, eu vou fazer isso, isso e isso para você. Agora, por sua parte, eu espero isso, isso e isso de você. Basicamente a fé e a obediência. E nós falamos hoje sobre a parte de Deus e a parte do ser humano. Tem gente que não gosta disso, que acha que nós estamos falando muito sobre a parte do ser humano. Talvez, em alguns lugares, algumas pessoas dão uma ênfase demasiada na parte do ser humano, sem falar bastante sobre a parte de Deus. É exatamente isso que nós temos tentado fazer aqui nessa série de estudos sobre a iniciativa divina. Precisamos falar bastante sobre a parte de Deus, primeiro, para depois falar da nossa resposta, o que nós devemos fazer para responder apropriadamente ao amor, à graça e à salvação do Senhor Deus. Então, nós vamos começar aqui. Deixa eu achar o nosso lugar aqui sobre revelação, está aqui embaixo. Tem tudo num só abertura. Falamos sobre mandamentos. Parte da revelação de Deus fala sobre mandamento, tanto que em 2 Pedro nós vimos que Pedro gosta de falar sobre o evangelho usando a palavra mandamento. Então, nós vimos isso na sua segunda carta, especialmente. Indo um pouco para baixo, tem gente hoje que querem tirar do evangelho, ou que querem esquecer que o evangelho tem um mandamento. E tem outras pessoas que querem acrescentar mandamentos que não pertencem à nova aliança. Eu vi um irmão usar esse versículo. Essa semana ele postou no WhatsApp e eu acho que vou acusá-lo de ter olhado meu material porque ele usou antes de mim. Ele tirou meu fogo, viu? Mas não tirou, não. Quando um usa e outro usa, é só o reforço mesmo. Então, dê graças a Deus de ver esse irmão postar esse versículo lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 8, que diz, os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. O contraste aqui é ouvir Deus, aceitar a palavra de Deus e acatar ao seu mandamento, mas o insensato não quer saber sobre a palavra de Deus, ele está muito ocupado em falar suas próprias coisas, suas próprias ideias, e ele acaba na ruína, ele acaba se destruindo, porque ele não para de falar para escutar a palavra de Deus. Não foi Tiago que falou alguma coisa nesse sentido no primeiro capítulo? Que nós devemos estar sempre prontos para ouvir e tardios no falar.
Isso é a essência da sabedoria. Os sábios de coração aceitam mandamentos. E hoje em dia, aquela pessoa que é sábia percebe que no Novo Testamento existem mandamentos, os passos para a salvação. Deus tomou a iniciativa de falar para nós. E existe o mandamento de nós ouvirmos e crermos na sua palavra e de obedecer a sua palavra. Tem uma frase do Agostinho, eu esqueço em que ano que ele viveu, ano 500 alguma coisa, não me lembro, e ele falou alguma coisa mais ou menos assim: ame a Deus e faça o que quiser. Eu não sou historiador, muito menos historiador eclesiástica das doutrinas e movimentos religiosos ao longo do tempo. Então, eu não posso te falar exatamente o que ele queria dizer com essa frase. Talvez ninguém saiba com certeza. Mas as pessoas, muitas vezes, querem tomar essa frase para dizer: eu amo a Deus, então eu vou fazer o que eu acho melhor e Deus vai aprovar porque eu amo a Deus. Não é assim que a coisa funciona. Tais pessoas enfatizam Salmo 37, versículo 4, mas especialmente a segunda parte daquele versículo, que diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Oh, que maravilha! Cheque em branco, hein? Se você gosta de Deus, você acredita em Deus, você pode fazer o que você quiser e Deus vai aprovar. Deus vai dar para você aquilo que você quer. Então, de repente, você quer um trabalho que rende muito dinheiro, você quer uma casa nova, você quer um carrão da vida, Deus vai te dar tudo isso. Esta pregação é o que está se ouvindo no mercado religioso hoje. Mas não é isso que o versículo diz. Lembra daquela oração de Jesus no jardim de Getsêmani? Jesus expressou o seu desejo. O que Jesus queria era evitar o sofrimento da cruz. Ele queria que o cálice do sofrimento da cruz passasse dele. Esta era a vontade de Jesus. Mas ele falou uma coisa mais importante ainda: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse sentido, para o justo, para o fiel, aquilo que nós queremos é o que Deus quer. A vontade do Senhor é a nossa vontade. Lembra que João disse em 1 João que nós podemos pedir qualquer coisa de Deus, desde que seja de acordo com a sua vontade. E Deus vai atender. Então, aqui não é um cheque branco. Se você olhar o contexto desse versículo, vai descobrir que o autor diz que deve confiar no Senhor e fazer o bem. Essa é a vontade de Deus. E quem define o bem não é a pessoa, mas sim o próprio Deus. Precisamos olhar aqui a questão do ensinamento sobre o temor a Deus, o que significa obediência aos seus mandamentos. Numa dessas semanas eu já mencionei que a Nova Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, muitas vezes traduz a palavra temor, especialmente no Antigo Testamento, como obediência. Porque devem ter achado, os tradutores, que a ideia do temor não seria compreendido pelos leitores. Então, eles perguntaram: como é que é a cara do temor a Deus? É a pessoa que obedece aos seus mandamentos. Tá certo? Tá certíssimo isso. E é exatamente a mesma ideia que nós temos no Novo Testamento. Vamos falar de Jesus mais uma vez.
em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, Jesus é chamado de a palavra da vida, em 1 João 1, versículo 1. Jesus comunica os pensamentos e os planos de Deus. Agora, versículo não, o número 5 aqui, no nosso esboço. A base da salvação é o conhecimento. Temos que saber as coisas. Temos que saber quem é Deus, o que ele fez no passado, o que ele está fazendo aqui no presente agora, o que ele promete fazer e o que ele pretende no futuro. Em Mateus 13, versículo 11, Jesus caracterizou o reino de Deus como uma questão de conhecimento. No capítulo 13 de Mateus, Jesus estava contando parábolas, histórias terrenas com um significado celestial. É assim como alguém descreveu uma parábola. Os seus discípulos perguntaram para ele por que ele contava parábolas para as pessoas, e ele respondeu assim: a vocês, meus seguidores, que estão prestando atenção e usando as parábolas como meio de entender o reino de Deus, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Porque as pessoas que ouvem, que não prestam atenção, que não dão valor, que não procuram saber, essa informação, esse conhecimento passa por cima. Mas para quem percebe que tem algo além de uma história bonita, de uma historinha assim de plantar semente, uma história de joio e trigo, aquela pessoa vai descobrir o conhecimento. Em Romanos 10, versículo 2, Paulo, de certa forma, elogia os judeus. Mas ele fala que eles têm um problema. Não adianta ter zelo por Deus. Zelo é o termo bíblico para aquele entusiasmo, intensidade. Não adianta ter zelo ou sinceridade sem conhecimento. Esse é um ponto importante, porque muitas pessoas pensam que desde que você seja sincero, é isso que vale para Deus. Paulo falou, não é assim, não. Romanos 10, versículo 2, ele falou assim: posso testemunhar que eles, os judeus não convertidos, têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. O zelo sem conhecimento não tem valor para Deus, porque ele não tem direção. Ele não está sendo guiado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, entre outras coisas, nos oferece conhecimento. Paulo orava para que seus convertidos tivessem conhecimento e compreensão da vontade de Deus. Colossenses 1, versículo 9, por exemplo, no início da carta, como ele costumava fazer, ele faz uma oração e ele falou assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Repararam aqui o interesse de Paulo na oração que ele faz pelos colossenses, pelos cristãos lá em Colossos? Conhecimento, vontade de Deus, sabedoria, entendimento espiritual. E não um conhecimento qualquer. Conhecimento da vontade de Deus que ele revelou. Estamos falando aqui sobre a revelação de Deus, sobre a palavra de Deus. Você tem que saber o que Deus está falando. E ele usa um termo aqui
que é traduzido como pleno conhecimento. Sim, tem coisas não reveladas para nós. Deuteronômio 29, versículo 29, diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para que sigamos as suas leis, as leis de Deus. Mas também tem coisas não reveladas, coisas secretas que pertencem somente a Deus. Mas aquilo que ele revela é mais do que suficiente para que nós possamos conhecer a verdade de Deus, para que nós possamos receber o perdão dos pecados e andar diariamente com Deus e ter a certeza da vida eterna. Ponto número 6 aqui. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Corinto assim: não quero que vocês sejam ignorantes. Esta frase é especialmente interessante porque os coríntios se achavam os grandes conhecedores das coisas. Eles valorizavam, talvez por influência lá de Atenas, lá na Grécia, na Acaia daquela época, era a filosofia, o conhecimento, ter as ideias, isso é o importante. E Paulo está basicamente falando assim: gente, vocês são grandes ignorantes a respeito da palavra de Deus. Vocês estão valorizando o conhecimento humano, sabedoria humana, vocês estão supervalorizando as pessoas ao invés de valorizar Jesus Cristo como o único Salvador e como o único Senhor. Não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês têm que saber como Deus estabeleceu o seu reino e como Deus quer que vocês ajam como parte, como membro do corpo de Cristo. Foi exatamente o que Jesus estava tentando fazer. Ele veio para morrer na cruz, sim, mas ele veio também. Ele disse em João capítulo 19 para Pilatos, para testemunhar da verdade, para revelar o plano de Deus para as pessoas. Então, o que Paulo falou, Jesus estava fazendo a mesma coisa antes dele. Lembra logo depois em Mateus, quando Jesus falou o Sermão do Monte, logo depois disso, ele cura um paralítico. E as pessoas ao redor criticavam Jesus, porque primeiro o que ele fez? É a coisa mais interessante que mostra as prioridades de Jesus. Os amigos trazem esse homem paralítico para Jesus. O que eles querem para esse homem? Para que ele fique bem fisicamente. Mas Jesus olha para o homem e ele fala assim para o homem: seus pecados estão perdoados. Essa palavra de Jesus para o paralítico derruba toda essa ideia que você tem que suprir as necessidades físicas antes de você poder falar sobre as coisas espirituais. Derruba por completo. A maior necessidade do ser humano é interior. E às vezes ele vai sentir essa necessidade mesmo quando ele está no pior estado físico ou material da sua vida. Porque Jesus não curou o homem primeiro para depois tratar da sua necessidade espiritual? Porque Jesus sabia o que ele mais precisava. As pessoas falavam, criticavam Jesus, e olha o que ele disse aqui em Mateus 9, versículo 6. É o ponto principal que eu quero fazer aqui hoje. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, o próprio Jesus, tem na terra autoridade para perdoar pecados, aí ele vira para o paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Aí ele deu prova de que o perdão que ele tinha oferecido foi de fato.
oferecido e aplicado naquele homem. Para que vocês saibam. Olha, muita gente precisa saber hoje que o Filho do Homem tinha na terra autoridade para perdoar pecados em qualquer situação que ele queria. Não é à toa, ao meu ver, não é à toa que Jesus fala isso no início do seu ministério. E ele mostra essa autoridade até o seu último suspiro, quando ele oferece perdão ao criminoso ao seu lado na cruz. E quem muitas vezes quer usar o exemplo do ladrão na cruz para dizer que o batismo não é necessário para a salvação e o perdão dos pecados, é um ignorante. Porque é preciso saber que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele podia perdoar quem ele queria perdoar, em qualquer circunstância. Mas agora que veio a nova aliança que Jesus deixou para nós a partir de Atos capítulo 2, agora a história é outra. Os termos da salvação, as condições para sermos salvos são diferentes hoje. Jesus fez de várias formas quando ele estava na terra. Gente, temos que saber as coisas, temos que pegar a Bíblia e ler a Bíblia sem a influência das teologias humanas. Porque a teologia humana vai nos levar para o erro. Pedro falava em termos semelhantes, em termos de conhecer e saber as coisas de Deus. O ato miraculoso, quando foi feito, precisava de explicação. Muita gente fala, mas a Bíblia tem várias interpretações. As pessoas fazem interpretações muito diferentes da Bíblia, umas das outras. E eu não quero diminuir a necessidade de ler e compreender a Bíblia dentro do seu contexto. Mas também, de certa forma, a Bíblia já é uma interpretação dos atos de Deus. Foi isso que Pedro falou em Atos 4, versículo 10. Quando ele tinha que responder ao sinédrio, ao conselho dos judeus, como ele tinha curado aquele homem lá no templo, na entrada do templo. E Pedro falou às autoridades judaicas assim: saibam, olha o nosso termo, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Ele não era a primeira vez que ele tinha feito isso, no capítulo 3 também, ele tinha falado a mesma coisa. Os senhores crucificaram, vocês são os culpados, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Pedro está dando explicação, ele está, de certa forma, defendendo as suas ações, porque ele diz: tudo isso está acontecendo por causa de Jesus, pelo poder de Jesus. Ele nos mandou pregar, ele nos mandou, como apóstolos, fazer esses milagres para demonstrar a veracidade dessa mensagem. Tudo isso quer dizer que nós temos que aproveitar a revelação de Deus para a nossa própria vida. Em Colossenses 4, versículo 6, precisamos não somente saber nós mesmos, mas cada cristão tem o dever de passar esse conhecimento para os outros. Colossenses 4, versículo 6, o apóstolo Paulo, falou assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam
como responder a cada um. Gente, não vai acontecer assim, por inspiração de Deus. O que Jesus falou para os apóstolos em Mateus capítulo 10 e também em João capítulo 16, que você não precisa nem pensar na hora o que você vai falar, porque o Espírito Santo vai falar por meio de você. Em Atos 4, diz que Pedro falou por inspiração do Espírito Santo. Essa promessa foi feita para os 12. Essa promessa não se aplica a nós. Nós temos que cuidar, nós temos que aprimorar os nossos conhecimentos e a nossa maneira de falar o evangelho para as outras pessoas. É um processo de crescimento sempre nesses conhecimentos. Nós vamos crescendo nessa capacidade. Não quer dizer que nós devemos esperar até o final da vida para começar. É fazendo que nós aprendemos. Agora, também há certas coisas que os fiéis precisam saber para não ser levados pelo erro. Segundo Pedro, mais uma vez, capítulo 3, versículo 17. Pedro falou assim para seus leitores: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Sabendo que, Pedro diz, vão aparecer pessoas questionando a verdade do retorno de Cristo. Eles vão falar assim: já passou tanto tempo, Jesus falou que ia voltar, não voltou, olha, as coisas continuam do mesmo jeito, desde o princípio, desde a criação. E olha a argumentação de Pedro para nos ajudar a ter recursos para responder essas mentiras. Ele falou primeiro, o que eles estão afirmando não é correto. Eles esquecem deliberadamente. Eles sabem disso. Mas eles querem tirar isso para fazer o argumento deles. Eles esquecem deliberadamente do dilúvio. As coisas não continuam do mesmo jeito desde o princípio, porque o mundo foi destruído pela água, pela palavra de Deus. A palavra de Deus informa, e a palavra de Deus salva, e olha, a palavra de Deus também julga e destrói. Hebreus 4, versículo 12, é outro exemplo de como a palavra de Deus destrói. A palavra de Deus é poderosa, ativa, e ela penetra, ela é como uma espada de dois gumes que penetra até a profundidade, o íntimo da alma. É julgamento isso. Ele não está falando de salvação, ele está falando da palavra julgadora, condenadora de Deus, dentro do seu contexto. Hebreus 4, versículo 12, pesquise isso. Pedro diz, sabendo disso, vocês têm que estar preparados para não cair, não ser levado pelo erro dessas pessoas. Podem saber que eles estão falando mentira. Pense no dilúvio. Mas também, lembrem-se de que o tempo de Deus não é nosso. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. O relógio de Deus não é o nosso relógio. Nós estamos muito em cima do tempo. Alguém me falou outro dia que ia chegar aqui em casa, tal horário, eu estava esperando ele já. Ele demorou. Mas eu estava de olho no relógio. O relógio de Deus não é nosso, não. O tempo dele não é nosso. É por isso que nós precisamos de fé na sua palavra.
Precisamos conhecer, precisamos saber os detalhes, saber as verdades, saber quais são as suas promessas. E como é que nós vamos saber? Não fiquemos esperando Deus falar assim durante a noite no nosso ouvido. Não vamos ficar esperando uma profecia, ou alguém falar uma palavra inspirada. Os dons miraculosos passaram. Hoje, se nós queremos ouvir a palavra de Deus, vai ser por meio das Escrituras Sagradas. Desde o princípio, começando com Moisés, mas eu coloquei aqui uma palavra de Josué, capítulo 24, versículo 26, no final do livro dele, que mostra o quê? Havia ao longo da história uma revelação, as pessoas usam o termo uma revelação progressiva. Na época de Moisés, só tinha a história de Moisés. E antes disso, quando Josué chegou e no final da vida dele, ele fez o quê? Diz o texto, Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Já existiu o livro da lei de Deus. Moisés escreveu. E agora Josué vai, pela ordem do Senhor, vai acrescentar mais conhecimento às Escrituras. É isso que nós vemos ao longo do tempo. A Bíblia foi crescendo porque a revelação de Deus é progressiva. Na verdade, eu prefiro a palavra cumulativa, porque nada ficou ultrapassado em termos de conhecimento. O conhecimento humano, sim. Esse conhecimento fica ultrapassado, porque descobrimos que as coisas não eram bem assim, temos outras informações. A Bíblia não. Aquilo que aconteceu com Moisés realmente aconteceu. E as verdades que se pode aprender lá do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, ainda são grandes princípios. Aquela aliança não é para nós, mas podemos aprender muita coisa. Então, esse conhecimento não fica ultrapassado. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Os outros profetas, pela ordem de Deus, também escreveram, e esses escritos foram colecionados aqui. Agora, quando chegou Jesus, chegou a revelação definitiva. E é por isso que a revelação dentro das Escrituras chegou ao fim. Deus fala para nós hoje tudo o que Ele quer falar aqui dentro das Escrituras Sagradas. Ontem saiu uma notícia, só para te dar uma ideia de como esse conhecimento, desde o início até o fim, não fica ultrapassado. Eu li uma reportagem de arqueólogos em Israel que descobriram que naquela região, como nós conhecemos a região lá perto do Mar Morto, onde tinha Sodoma e Gomorra, eles dizem que devem ter caído alguma coisa lá do céu, porque cobriu aquela área de sal. E houve uma conflagração que destruiu cidades. Enquanto essa reportagem estava descrevendo isso, pensamos exatamente naquele momento em Gênesis, quando Deus destruiu aquelas cidades, e a mulher de Ló demorou, virou e olhou, e ela virou uma coluna de sal. Nós não temos como provar que o evento que os arqueólogos descreveram seja, de fato, aquele julgamento de Deus sobre aquelas cidades naquele momento. Mas isso mostra o quê? Os céticos
vão olhar coisas da Bíblia e vão dizer: ah, isso era superstição daquela época. Isso era um mito que eles inventaram. Mas veja bem, se arqueólogos podem ver uma camada de sal que não tem explicação a não ser um meteoro lá do espaço que caiu e destruiu e deixou a área coberta de sal, se eles descobriram que coisas assim podem acontecer, não é possível que Deus tenha feito algo para destruir várias cidades numa grande conflagração de fogo e que ele executou também o seu juízo sobre a mulher de Ló? Claro que sim. Será que o Deus que criou o mundo não consegue fazer um peixe grande o suficiente para engolir um homem e aparecer justamente na hora certa para preservar a vida do seu profeta Jonas? O homem é muito cético, mas nós precisamos ler aqui a palavra de Deus e saber que Deus é poderoso. Deus pode fazer aquilo que ele quiser com a sua criação e com a sua criatura, o ser humano. E além de agir, Deus fala. Ele fala a sua palavra para o ser humano saber quem ele é, o que ele tem feito ao longo da história, o que ele fez na vida do seu filho Jesus e o que ele oferece fazer na minha vida e na sua. Você está disposto, meu amigo, meu irmão, a descobrir o que tem aqui dentro? Os livros humanos multiplicam pelos milhares, pelos milhões hoje em dia com a internet a cada dia. Mas são muito limitados no seu conhecimento. Aqui é o conhecimento divino. Porque aqui se fala sobre a iniciativa divina. Vamos responder a essa revelação de Deus ouvindo, crendo, confiando e obedecendo. Na semana que vem, Deus permitindo, nós vamos ver sobre a santidade de Deus que representa, a santidade que representa a sua glória, como Deus é outro. Ele não é como o ser humano e não como nenhuma criatura dele. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador.